Boa noite a todos. É, Sempre que a gente está ouvindo falar sobre o Espiritismo, é, é comum a gente ouvir sempre é, a informação de que a solução da grande maioria dos nossos problemas está na reforma íntima que cada um de nós precisa fazer para superar as dificuldades que nos são colocadas, né? E esse discurso comum no meio espírita, ele tem uma série de referências, né? Seja no Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus, seja nos livros que embasam a formação da doutrina espírita. E a ideia da gente com essa apresentação foi tentar trazer para a discussão esse assunto dessa transformação pela qual todos nós devemos um dia passar para conseguir a tão sonhada evolução que a gente sempre escuta falar, né? E aí vamos começar trazendo um pedido de Jesus, né? Jesus coloca, está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, eu destaquei o 44 e o 48, e esse mesmo trecho, ele é destacado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que traz como título Sede Perfeitos. E nesse Evangelho Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus coloca para a gente que a forma de um dia chegar a ser chamado realmente de filho de Deus, de ser considerado como um filho de Deus, seria através de nós alcançarmos essa perfeição divina, né? Mas claro que tudo isso merece ponderações, merece comentários, para que também a gente não embarque numa viagem maluca, digamos assim, do dia para a noite querer ser uma coisa que nós ainda não somos, né? Então vamos começar discutindo um pouco os aspectos dessa perfeição que Jesus coloca no Evangelho, né? A que perfeição está se referindo Jesus nesse texto, né? Será que é uma perfeição física? Nós temos que buscar termos os nossos corpos perfeitos, não termos defeitos no organismo. Aparentemente, pelo texto que foi colocado, não tem nada a ver com isso. Ele não faz qualquer referência a essa abordagem de perfeição. Outra abordagem poderia ser pensada que seria a perfeição intelectual. É aquela busca incessante pelo conhecimento, tendo isso como um fim. E também isso não é o que está colocado lá naquele texto. Jesus, em momento algum, coloca ali elementos que demandem do homem conhecimentos extraordinários. Muito mais do que isso, provavelmente Jesus está falando ali naquele texto de uma perfeição moral, uma perfeição de atitudes, de pensamentos, de ações, né? Então, tendo esse primeiro norte, de que ele fala de uma perfeição moral, vamos buscar uma forma de caminhar nessa direção.
Primeiro vamos falar sobre o significado de perfeição nessa colocação de Jesus. Nós temos que ter o cuidado de sempre nos policiarmos para não entendermos essa busca pela perfeição divina com o que normalmente a gente confunde de ser perfeccionista. Perfeccionismo, na maioria das vezes, é uma tentativa de ser uma coisa que você não é. E algumas pessoas ainda acham que isso pode ser um atributo positivo. Ah, eu sou perfeccionista. Né? Mas o que é que está por trás desse ser perfeccionista? É buscar uma perfeição que você não consegue atingir? Uma perfeição que você não tem em si, nem nas suas habilidades? O ideal seria talvez entendermos essa perfeição como a busca pelo aperfeiçoamento contínuo, né? Uma tentativa de ser melhor a cada passo que a gente der, né? Isso vale não só para as nossas questões morais, mas também para as nossas atividades, né? Seja no estudo, seja no trabalho, né? O que é mais importante? O perfeccionismo de tentar fazer tudo como deve ser o mais correto possível e muitas vezes além do nosso alcance e acabar muitas vezes não entregando o produto que a gente deveria entregar, ou uma busca constante de revisar os nossos erros, aperfeiçoar e a cada dia estar entregando produtos melhores do que a gente entregou no dia anterior. E aí vem um outro dilema. Jesus diz para nós sermos perfeitos como perfeito é o Pai. E a gente sempre viu que Deus é a perfeição máxima, é insuperável, talvez até inigualável. Então, como nós seremos perfeitos como perfeito é o Pai? Será essa uma busca impossível? E para responder isso, uma palestra que eu assisti uma vez deu uma ideia muito interessante. Que essa perfeição divina, muito mais do que um alvo a ser atingido com muita velocidade de um dia para a noite, ou um dia distante, mas muito mais representar uma direção a que nós devemos estar sempre buscando seguir, né? Muito mais do que o fim, é o caminho a que devemos percorrer. A velocidade, muitas vezes, prejudica se a gente não souber o caminho correto que a gente deve percorrer. Se a gente está andando muito rápido, mas num desvio de percurso, a gente pode estar a cada dia se afastando mais ainda do que seria o nosso ideal, o nosso objetivo final. Mas aí vamos então resgatar na doutrina espírita o que é que se entende por essa moral que nós identificamos como sendo a perfeição que Jesus espera que a gente apresente um dia. E na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: que definição se pode dar à moral? Porque muito se falava de moral, que a sociedade tinha que ser uma sociedade moral, e muitas vezes o conceito de moral era falsamente estabelecido, né? E ainda hoje a gente usa essa palavra moral de forma equivocada. Eu tenho moral para fazer isso. Fulano não tem moral para não sei o quê, né? Então, muitas vezes a gente usa isso de forma equivocada e acaba desviando do significado real. E os espíritos responderam a Kardec que moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E aí nessa resposta,
a gente pode separá-la em trechos para a gente ter uma compreensão melhor do que os Espíritos quiseram passar para a gente. A primeira delas trata da distinção entre o bem e o mal. A boa conduta está associada à distinção de um bem entre o bem e o mal. Ou seja, eu distingo bem o que é o bem e o que é o mal para poder agir de forma correta. Essa é a primeira abordagem. E a segunda é uma abordagem contínua. A observância da lei de Deus. Não é uma questão pontual, não é uma abordagem individualizada para uma determinada ação que você deva tomar. É uma questão de conduta sistemática dentro desses princípios. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem. Ou seja, não é só fazer o bem na casa espírita, não é só fazer o bem em casa com a família, não é só fazer o bem para os colegas de trabalho, é fazer o bem em tudo, né? Em toda ação, em todo pensamento, em toda atitude que tomarmos, termos em mente que estamos buscando fazer o bem. E aí um outro elemento que é o elemento do coletivo. Além de ter em vista o bem, é para o bem de todos. Isso é muito importante. O que é bom para mim pode não ser bom para nós aqui como coletividade. Então isso não é bem, porque não é bom para todo mundo, né? E aí os espíritos fazem questão de deixar isso destacado. Mas a gente sabe que, em geral, nós ainda nos mantemos desatentos com relação a essas questões. Esses imperativos da melhoria espiritual nos chegam ainda de forma muito fraca, né? Na maioria das vezes agimos como se fôssemos entes superiores aos demais, né? Nos damos mais importância do que temos, né? Nos consideramos melhores do que outras pessoas, e isso se reflete nas nossas atitudes e como isso depois vai se reverter para nós. O nosso roteiro de vida muitas vezes está centrado no egoísmo, né? É o eu quero, o eu preciso, eu sou, e com isso a gente muitas vezes falha pesado com os nossos irmãos que estão próximos de nós. Essas imperfeições normalmente nos conduzem a cometimento de falhas, né? E essas falhas são normalmente as causas dos nossos maiores sofrimentos. A gente estuda no Espiritismo que não há injustiça. Deus é infinitamente bom e justo. Tudo que a gente passa com um fim, com um objetivo. Seja aprender com esse objetivo, seja sanar falhas que cometemos, né? E muitas vezes esses problemas que enfrentamos são frutos dessa abordagem equivocada que nós insistimos em manter, né? E aí ele destaca que alguns desses desequilíbrios são graves a ponto de causar perturbações espirituais. A gente ouve muito falar de obsessão, de espírito obsessor, que são espíritos com os quais a gente tem débitos, né? Muitas vezes esses débitos são oriundos desses desequilíbrios, dessas atitudes que cometemos com eles.
E nessas condições a gente vai acumulando inimizades, né? Agindo dessa forma, a gente vai acumulando inimizades, acumulando débitos, falhando, e que um dia a gente vai ser cobrado por isso. E muitas vezes, por conta dessa continuidade nesses equívocos, a gente se priva de desfrutar de singelas manifestações de verdadeiras amizades. A gente se isola no mundo que a gente cria por conta dessas imperfeições que ainda carregamos. E aí Hermínio Corrêa de Miranda, que é um autor espírita muito importante, ele traz num trecho do livro Nossos Filhos São Espíritos, é um best-seller dele, talvez o livro dele mais vendido, mas ele tem outros livros muito importantes também. Ele traz um trecho muito interessante quando ele está falando do trabalho deles nas reuniões mediúnicas, de desobsessão, de acolhimento de espíritos sofredores. E ele descrevendo um determinado espírito que passou pelo processo de acolhimento no grupo mediúnico dele. E aí ele fala do espírito, que era um espírito sofredor, e aí ele diz que o espírito vinha de um longo período de graves equívocos, através de muitas existências sacrificadas às suas paixões desencontradas. E aí ele nos inclui nesse contexto, porque ele diz que esse espírito não está sozinho, que infelizmente, pois esta tem sido praticamente a regra para quase todos nós, até que uma espécie de terremoto íntimo nos sacode as raízes do ser, e então nunca mais seremos os mesmos. É muito comum quando a gente conversa com as pessoas que passaram por processos de transformação, de mudança de atitude, de mudança da forma de encarar a vida, que normalmente essas mudanças elas têm um elemento na história da pessoa que dispara esse processo, que aí Hermínio chamou desse terremoto íntimo, né? O que é esse terremoto íntimo? É um acontecimento, um fato, uma perda grave, uma falha grande que a pessoa comete, que sente no íntimo o impacto dessas atitudes e desperta na pessoa a vontade de mudar. É muito comum esse tipo de relato, né? A pessoa vem numa vida com seus erros, com seus problemas. Não é que a partir daquela ocasião ela vá passar a ser um santo. Não é isso. Mas alguma coisa desperta na pessoa essa consciência da necessidade da mudança de atitude. E aí eu achei fantástica essa descrição que Hermínio dá, chamando de terremoto íntimo. Porque o terremoto, qual é a imagem que vem para a gente quando ouvimos falar de um terremoto? É aquela imagem de uma destruição, de um abalo, né? E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e vai ver o que é que ele fala de destruição. Kardec pergunta para os espíritos se destruição é uma lei da natureza. E aí os espíritos respondem que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque a isso que chamas de destruição não é mais do que transformação. Objetivo, renovar e melhorar. Ou seja, se o terremoto íntimo foi o elemento necessário para causar em nós a destruição do homem velho, como normalmente a gente ouve falar, para transformação de nós em homens novos, com novas atitudes, com uma nova abordagem, o objetivo foi atingido, a renovação e o melhoramento.
E aí também no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho lá que fala da lei do progresso, que também traz os elementos destruição e transformação. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ou seja, mais uma vez, o elemento destruição e transformação colocados como praticamente sinônimos, né? É necessário para a ocorrência do outro. E aí, Santo Agostinho, que é o autor desse trecho, diz: ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. A gente ouve muito falar da questão da evolução planetária, que a Terra está passando por um processo de transição, que nós vamos virar um mundo melhor. Na verdade, o que está havendo é a transformação dos seres que habitam a Terra. E, consequentemente, com isso, teremos um planeta transformado. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel traz um trechinho que fala de purificação íntima. O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Ou seja, é muito fácil fazer a coisa só da boca para fora, né? Dizer que faz, dizer que eu me transformei, entrei para o espiritismo, agora sou um homem melhor, agora compreendo as coisas. E se isso não se reflete nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, envolvendo muita autodisciplina, porque os elementos que faziam com que errássemos continuam existindo. O mundo não vai mudar para que você seja uma pessoa melhor, você é que tem que mudar. Compreensão fraternal, entender que cada irmão tem o seu processo evolutivo. Nós não vamos cobrar de ninguém o que ninguém é, para que também não sejamos cobrados por isso. E o espírito de sacrifício, porque não é um processo fácil, tranquilo. E como é que a gente pode trabalhar essa transformação moral, né? Uma das formas é através da aquisição de conhecimento. A gente viu lá na definição de moral que ela se baseia na correta distinção entre o bem e o mal. Mas como saber o que é o bem e o que é o mal? Os espíritos respondem que, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Ou seja, o progresso intelectual oriundo da busca do conhecimento vai trazer para nós a verdadeira compreensão do bem e do mal. Estudando aqui o Espiritismo, estudando o Evangelho, estudando as obras básicas, eu vou ter a real noção do que é bom e do que é ruim. Vai caber a mim seguir ou não esse conhecimento, né? Mas a gente até brinca que lá em cima seremos talvez cobrados mais do que aqueles que não têm o conhecimento, porque detínhamos a compreensão,
O que não houve foi o desenvolvimento do livre-arbítrio para que nós optássemos por agir de forma correta, né? O desenvolvimento da inteligência aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. E aí Kardec continua perguntando para os espíritos qual a melhor forma, o meio mais prático e eficaz que tem o homem para melhorar. Desculpa. Passei. Pronto. Qual o meio mais eficaz, mais prático, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Se está em nós as causas dos erros que cometemos, nós só vamos conseguir superar esses erros, aprender com esses erros, se nós nos conhecermos. Não vai ser estudando os erros da pessoa que está próximo de mim que eu vou me melhorar. Eu posso até, através de exemplos observados, extrair daí algum conhecimento para eu aplicar na minha vida. Mas se eu não me conheço, se eu não identifico em mim quais são minhas fraquezas, os pontos que eu preciso trabalhar, eu não vou avançar. Porque está em mim o problema. Acabou o discurso de nós delegarmos a terceiros os problemas que nós geramos. A culpa é nossa, pois o erro é nosso. E o erro foi fruto da nossa opção por agir contra o que seria o bem. E aí Kardec, vendo que a resposta ainda é uma resposta ampla, vaga, insiste e pergunta: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Isso está na questão 919 e 919A, que é um complemento da anterior. E aí quem vem dar essa resposta é Santo Agostinho. E Santo Agostinho dá uma receita. Ele dá um procedimento como sugestão para que todos nós apliquemos em nossas vidas. Ele diz que fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Parece uma coisa muito simples, né? Final do dia, deitar, antes de dormir e pensar: o que é que eu fiz hoje? Com quem eu me relacionei hoje? Esse contato que eu tive com as pessoas, eu deixei uma boa impressão? Eu causei mal a alguém? Eu agi em algum momento do meu dia de forma a contribuir para esse mundo terrível que a gente está vendo aí nas notícias, na televisão? Eu agi em algum momento de forma a magoar o próximo que teve contato comigo? E com essa meditação toda noite, a gente vai começar a identificar quais são os pontos que ainda temos de se melhorar. E essa avaliação não é propriamente para tentar voltar atrás, porque o dia já terminou. Nós já estamos no final do dia. É principalmente para que no dia seguinte, ao acordarmos, sabermos que podemos agir de forma diferente. E com isso, buscar sempre, num dia, ser melhor do que fomos no dia anterior. E Jesus nos dá ainda uma orientação muito
precisa. Jesus não era muito complexo nas suas exigências para conosco. Ele colocou dois mandamentos que seriam primordiais para a nossa evolução. O primeiro deles: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, se nós mantivermos a ligação espiritual com os ensinamentos de Jesus, com as orientações que ele deixou na terra, nós estamos já com um bom indicativo para onde devemos seguir. E se colocarmos em prática conosco e com aqueles que estão próximos de nós, aí sim nós estaremos agindo como Jesus esperava de nós. Mas muitas vezes essa forma de agir, amando o próximo como a si mesmo, pode ainda gerar muita dúvida. E Jesus não deixa dúvida. Ele traz um outro momento, um outro ensinamento que facilita mais ainda a nossa condução. Ele diz que sempre que a gente tiver dúvida sobre como agir, a gente pense como gostaria que agissem conosco. Se nós um dia formos capazes de adotar este simples ensinamento em todos os atos que realizarmos, em todos os pensamentos, em todas as nossas ações, nós estaremos propriamente transformados. Esse é o grande objetivo que é esperado de todos nós e que a gente vê sistematicamente nos sendo ensinados na doutrina espírita. Agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.